Em 2018, eu decidi mudar de cidade. Eu morava em Belém do Pará, eu nasci lá nessa cidade e tomei a decisão de morar num outro lugar. Tinha terminado o estudo, trabalho e resolvi conhecer um outro lugar, só que um lugar onde eu não tinha nenhum contato. E aqui em Santa Catarina eu iniciei, em Florianópolis, mais precisamente, em Grande Florianópolis, eu iniciei uma nova jornada de vida. Comecei a trabalhar, a estudar. Em 2019 para 2020, nada mais me preenchia. Eu comecei a sentir um vazio, comecei a sentir necessidade de algumas coisas. E aí um dia parei para pensar e tentei me apegar em alguma coisa. Foi quando eu decidi começar a estudar a Bíblia. Entrei numa livraria, comprei uma Bíblia e essa Bíblia começou a ser digamos que a minha fuga. O tempo foi passando e as coisas foram piorando no lugar no qual eu morava. Fui me sentindo me sentindo numa situação no qual eu deveria mudar e comecei a procurar. Quando eu consegui, e Deus alinhou tudo, e na minha busca eu me conectei com uma pessoa que morava num apartamento no lugar no qual eu gostaria de morar. Mesmo não acreditando muito, eu fui conhecer essa pessoa e, por Deus, era uma pessoa adventista. Indo morar com essa pessoa, eu comecei a participar de pequenos grupos. Comecei a ir com ela na igreja, que era uma coisa que eu não aceitava de jeito nenhum, ir a outra igreja que não fosse a igreja católica. E ali eu comecei a me sentir pertencente a um grupo, do qual eu comecei a me conectar com Deus. Ele sarou em mim a questão da paternidade. Eu não tive presença de pai, eu não tive presença de vô. Então, a presença masculina ela não existiu na minha vida. Por isso eu não conseguia, eu rezava, porque eu não orava, eu rezava, mas eu não conseguia falar com Deus como pai. Eu não tinha esse relacionamento. Depois eu descobri que era exatamente por conta da falta da paternidade, porque eu não perdoava, porque eu eu transferia uma mágoa muito grande, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Porque na verdade eu conheci alguém muito especial, mas eu não conseguia conceber no meu coração que eu viveria um relacionamento exatamente por eu entender que a nossa diferença de idade fosse um impedimento. Porém, não foi um impedimento e Deus me mostrou isso. Desde sempre Ele foi cuidando. Sempre que eu estava orando, sempre que eu estava na Bíblia, Deus me mostrava alguma coisa como se Ele não tivesse contente com aquilo que eu estava fazendo, não com o meu relacionamento, mas com o que eu estava fazendo, com o que eu estava permitindo, porque eu estava perdendo a bênção que ele tinha para mim e para ele. Só que eu já estava namorando, eu já gostava, e o meu coração entristecia porque eu achava que se eu levasse para ele os princípios de Deus, o que Deus estava me pedindo, ele não aceitaria. Quando eu conversei com ele, ele disse, não, então a gente vai obedecer o que Deus tem pra gente. E aí foi quando ele começou a estudar a Bíblia, todo o processo. Depois, logo em seguida, ele aceitou o batismo. E depois do batismo dele, a gente marcou a data do casamento. E aí foi quando a gente foi entendendo o que verdadeiramente Deus queria para nossa vida. Para as nossas vidas, né? E hoje a gente está com 7 meses de casado, a gente frequenta a igreja, os dois participam, e eu posso dizer que foi e é uma experiência incrível ser obediente a Deus quando Ele coloca a situação pra gente. Boa noite a todos. Boa noite à Igreja do Timbi. Hoje estou aqui mais uma vez, né? Estamos aqui nesses 10 dias de oração. Hoje é um pouco diferente, na verdade ontem também, né? Ontem também foi de forma virtual e hoje também estamos aqui de forma online, né? A tecnologia foi dada por Deus também, então que bom utilizarmos esse meio
para nos comunicarmos entre os irmãos, para fazermos com que a sua palavra também chegue aonde às vezes a gente não consegue alcançar. E para mim é um prazer estar partilhando hoje a palavra de Deus com os irmãos, especialmente da Igreja do Timbi, né? Mas também, seja você onde estiver, onde esse vídeo alcançar, que você consiga ser refrigerado pelas palavras do Senhor nessa noite. Meu nome é Pamela Laís, sou da Central de Camaragibe e decidi partilhar um pouquinho hoje da palavra de Deus, né? Na verdade, quem vai partilhar não sou eu, tenho certeza. Mas as palavras que eu irei proferir aqui nessa noite serão guiadas unicamente pelo Espírito Santo. E por isso, você aí, eu convido neste momento, aonde estiver, seja como for, curve suas frontes para que possamos convidar ao mensageiro dessa noite para estar conosco, dividindo a palavra e os ensinamentos que o tema de hoje tem a nos trazer. Que possamos orar nesse momento. Oremos. Pai querido, Pai grandioso, Senhor, graças te damos. Aqui, Senhor, estamos cada um em um lugar, talvez cada um em uma casa, talvez pessoas ainda nos seus trabalhos, mas aqui estamos neste momento, dedicados a repartir o pão da vida, Senhor. Pai, quão falha e quão pecadora eu sou. Eu sei que as palavras que saem de mim, elas não são, talvez, Senhor, as melhores, as mais adequadas. Mas as palavras que vão sair de mim agora, não serei eu que irei proferir. Serão unicamente guiadas pelo Teu Divino e Espírito Santo. Então faz com que tudo que possamos aprender aqui nesta noite seja para o nosso crescimento espiritual e que possamos, através desse tema, crescermos espiritualmente, pois sabemos, Senhor, que o tempo do fim está próximo. Então que possamos nos preparar da melhor forma para ele. É isso que desde já te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Já estamos aí deixa eu só pegar a fila aqui, no 6º dia, né? Isso, no 6º dia dos nossos 10 dias de oração. Tem sido dias abençoados, tem sido temas também muito relevantes para a nossa vida espiritual. Hoje, de forma especial, a gente vai falar sobre um tema, talvez um tema um pouco difícil de lidar, um tema até que faz com que a gente nos aprofunde um pouco mais, talvez com profecias, com algo mais específico, mas também um tema bastante relevante para nós hoje, no tempo que estamos vivendo, principalmente nesse tempo do fim, né? Que é o tempo que já sabemos que estamos, pois temos a fé que o nosso Cristo irá voltar e nos resgatar. Se eu fosse resumir, vocês vão perceber que em algum momento eu vou olhar aqui para sair um pouco da tela, porque eu estou aqui com um computador acompanhando também para vocês, para ler melhor os textos, para divulgar melhor essa palavra de Deus, né? Se a gente fosse ver os temas desses 10 dias de oração, se a gente fosse ter uma temática, talvez, além de rumo ao lar, eu diria também que seria de vencedores. Porque durante as noites nós sempre aprendemos algo relacionado a vencer, né? No dia 1 a gente aprende a vencer o engano, no dia 2 vencer em Cristo, no dia 3 vencer no juízo investigativo, dia 4 vencendo no sofrimento, dia 5 vencendo as armadilhas de Satanás e hoje vencendo a ameaça da consciência. Então por que não meditar em Romanos 8, 37 a 39, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha abrirmos esse tema de hoje com esse verso, né? Já declarando que não importa qual seja a dificuldade, não importa o momento que estamos passando, esse sermão de hoje e tudo que aprendemos diariamente vem só reforçar que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? E hoje, como já citei, seria o tema vencendo, na verdade é o tema vencendo a ameaça
a consciência. Quando a gente pensa nesse tema, talvez seja um tema que a gente viva diariamente, né? Talvez alguns temas a gente se confronte em um momento e outro, mas vencer a ameaça da consciência é um tema diário, se você parar para pensar, porque diariamente temos que discernir e vencer essas tentações. Mas vocês já pararam para pensar na palavra literal, consciência? Se eu perguntasse a vocês o que é consciência, talvez aqui viriam muitas explicações. Talvez vocês podem dizer, consciência é aquilo que a gente consegue discernir. E estão certos, todas existem, na verdade, muitas formas de definir consciência. Mas eu pesquisando, né, achei um texto interessante, um texto que diz assim: consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Ou seja, consciência é quando a gente consegue discernir o que é certo ou errado. Resumindo isso, eu queria fazer outra pergunta a vocês. Queria que vocês fixassem na mente agora. Vocês já foram enganados em algum momento da sua vida? Parando aqui para pensar, talvez a gente se depare muito com essa temática hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem medo de atender um telefone, talvez, de repassar nossos dados para outras pessoas, de, sei lá, talvez ajudar alguém no ônibus. Por quê? Porque a gente tem muito medo de ser enganado. Mas por que a gente tem medo de ser enganado? Vocês já pararam para pensar? Talvez esse medo de ser enganado, será que é porque a gente não consegue justamente discernir se aquela ocasião que nos está sendo proposta é a certa? Será que não é isso? Por exemplo, quando hoje em dia tem muito esse problema, né, com trotes, com pessoas que tentam, vamos dizer assim, se dar bem em cima de outras pessoas. Por exemplo, quando alguém chega lá no telefone para você pedindo, ei, me empresta aí R$ 50, tô dando um valor até baixo, tá? Presta aí R$ 50, você às vezes pergunta, e será que essa pessoa mesmo? Será que é essa pessoa? Mas sabe por que você se pergunta isso? Porque hoje em dia é muito difícil discernir se aquilo realmente é certo. Hoje, na verdade, é muito mais fácil a gente ser enganado. Isso porque a gente é bombardeado de informações. A gente é bombardeado de marketing. A gente é bombardeado de coisas que, na verdade, estão para entrar justamente na nossa mente. E que faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado. Por isso que talvez seja tão difícil, né? A gente discernir nesse momento, a gente ter uma perspectiva clara do que é certo, e é muito mais fácil, diante disso tudo, ser enganado. Mas a revista, né, a temática de hoje, traz justamente esse ponto. Como vencer a ameaça da consciência no último engano? Talvez para isso a gente tenha que entender um pouco mais sobre o que é o último engano que essa revista nos traz hoje. Se vocês abrirem a Bíblia em Marcos 13, 22, deixa eu só acompanhar aqui também com a minha revistinha. Marcos 13, 22 é o verso principal aqui da noite. Ele diz assim: surgirão falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar até os próprios eleitos. Esse é o verso principal dessa noite. Mas sabe o que esse verso nos faz refletir? Ele nos faz refletir uma coisa: que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Talvez, né,
seja um pouco, você que já é adventista, que na verdade já tem uma proximidade com a palavra de Deus há um tempo, já tenha ouvido falar no termo anticristo. Mas se a gente for abordar esse texto, se a gente for abordar essa temática, talvez a gente tenha que nos aprofundar muito, claro. Talvez não. A gente, na verdade, tem que se aprofundar muito. Por quê? Porque são profecias bíblicas, são coisas que, na verdade, elas têm base bíblica, claro, mas também tem todo um contexto global para se entender essas profecias. Mas eu vou refletir hoje simplesmente nisso, no anticristo. Se você parar para pensar, o que é o anticristo? O que vai ser esse último engano? Quais são esses falsos profetas que surgirão e que irão enganar até os próprios eleitos? Se você parar e refletir também na palavra anticristo, ela pode significar algumas coisas, mas em específico duas coisas. Ela pode significar, na tradução da palavra mesmo, pode significar contra Cristo ou em vez de Cristo. Contra Cristo é no sentido de uma pessoa ou um certo poder estar em oposição ao trabalho de Cristo. E em vez de Cristo é no sentido de uma pessoa ou um certo poder tomar o lugar de Cristo. A gente volta para a Bíblia, tá? Isso aqui são textos que nos ensinam mais e nos ensinam a aprofundar o que é o anticristo. Mas se a gente voltar para a Bíblia, que é a nossa base, a gente também vai ver o que é o anticristo, essa definição. 1 João 1:22 diz assim: quem é o mentiroso que nega que Jesus é o Cristo? Aí a própria Bíblia afirma: é o anticristo, esse mesmo que nega Pai e Filho. Ou seja, além da definição da palavra de uma pessoa que é contra Cristo ou que se coloca no lugar de Cristo em vez de Cristo, também temos a própria base bíblica, que diz que o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Mas se a gente procurar um pouco mais, como eu procurei aqui, e queria retratar para vocês isso, existem algumas características do anticristo. O anticristo é aquele que tem a aparência de Cristo, é aquele que não aceita toda a Bíblia, mas também é aquele que opera milagres e prodígios. E a quarta característica é a seguinte: é aquele que diz ser Cristo, mas nega algum ensino das Escrituras. Se eu fosse falar mais, eu ainda diria assim: quem é o anticristo? Quem é esse anticristo? Diante de todas as definições que tivemos agora. Eu diria assim: os anticristos não são ateus, não são pagãos que estão lutando contra Jesus. Na verdade, os anticristos, eles são indivíduos que estão pregando o evangelho, mas que não é o verdadeiro. Ou seja, se você parar para pensar, o anticristo, ele prega um evangelho. Na verdade, é muito difícil discernir, estar preparado para um anticristo justamente por isso, porque ele tenta ameaçar a nossa consciência. Ele tenta nos trazer um evangelho. Mas se nós não estivermos devidamente preparados para isso, nós não vamos conseguir discernir quem é esse anticristo. Porque ele não luta contra Jesus. Não são ateus. Eles são indivíduos que estão pregando o evangelho, mas que não é o verdadeiro. Ou seja, a didática deles, a forma de nos atacar, é justamente isso. É justamente para fazer com que não consigamos discernir essa ameaça que está a todo momento em nossa consciência. Um texto que eu trouxe hoje, ele diz assim: o mundo em que vivemos é, sem dúvida, contraditório. Ao mesmo tempo é que exalta um tipo de vida e conduta
questiona as ações de outras perspectivas que promovem diferentes visões sobre família e ética, por exemplo. Se a gente refletir um pouco, nós como cristãos, agora eu estou me referindo em especial aos cristãos e os adventistas mesmo, nós temos uma base bíblica. Essa base nos ensina valores, como família, como ética, como crer em Cristo, como crer na verdade. Na verdade, ela nos ensina o que é os 10 mandamentos. Mas, nos dias de hoje, nos dias do tempo do fim, na verdade, o que a gente tem como certo, muitas vezes é confrontado. Muitas vezes a gente recebe, vamos dizer assim, ataques por fazer simplesmente o que é certo. O que a gente sabe, o que a Bíblia nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, aquilo em que, na verdade, o errado, que não tem base bíblica, é tido como certo. E se nós formos contrários a ele, na verdade, nós também somos atacados. É esse o mundo que vivemos. Essa é a realidade. Por isso, está cada dia mais difícil discernir essa ameaça à nossa consciência. Mas eu me pergunto o seguinte: diante de tudo que estamos vivendo, diante desse cenário, reconhecendo o que é o anticristo, quais são essas ameaças, refletindo um pouco sobre isso, eu me pergunto: nós estamos preparados para vencer o anticristo? Nós como cristãos, você como cristão adventista que eu estou repartindo essa mensagem especial para a igreja do Timbi, ou você como cristão que está recebendo essa mensagem, sabe das nossas doutrinas, sabe que nós seguimos os 10 mandamentos, você está realmente preparado para receber o anticristo? Tem uma frase que eu gosto de falar, que é a seguinte: só conseguimos transbordar daquilo que estamos cheios. É verdade. Um copo, ele só vai transbordar água, ele só vai transbordar a água da vida se ele estiver cheio da graça de Deus. É impossível você colocar guaraná no copo e ele transbordar água. Mas quando o nosso copo, a nossa vida, ela está sendo preenchida com a água da vida, que é Cristo Jesus, com as palavras, com os ensinamentos que ele tem a nos oferecer, aí sim conseguimos discernir essa ameaça que tanto nos rodeia. Aí sim conseguimos fazer com que a palavra de Deus chegue a outras pessoas, porque estaremos transbordando da palavra de Deus. A nossa revista traz um texto que eu achei interessante de compartilhar aqui, que é: temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida a seres humanos, mas quando não a estudamos, estamos desmerecendo o seu valor e corremos o risco de ser enganados pelo inimigo. É isso. A Bíblia é a maior riqueza que nós temos. Na verdade, a Bíblia, ela transcende o tempo. Se você for ver, mesmo que fatos que foram escritos há muitos anos atrás, mas ele traz alertas que estamos vivendo hoje. Essa temática que estamos vivendo hoje é muito atual, porém, ela já é relatada na Bíblia. Então, a gente tem aqui a maior riqueza do mundo, mas se não estudarmos fervorosamente, se não nos dedicarmos, talvez nós estaremos muito propícios a sermos atacados e cair diante das tentações do inimigo. Não está longe o dia em que os homens e mulheres que compõem
os remanescentes serão forçados a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Sabe, já se encaminhando para o fim desse sermão, ele tem uma temática que diz assim: erro antigo com roupagem nova. Qual é esse erro antigo com roupagem nova? Vamos abrir a maior riqueza de todas. Vamos abrir a Bíblia em alguns versos. Eu vou ler 3 versos sequencialmente aqui e depois a gente vai refletir rapidamente sobre eles. O primeiro verso se encontra lá em Mateus 5:18. Que vocês também, nesse momento, possam abrir as suas Bíblias. Mateus 5:18 diz assim: porque em verdade te digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O segundo verso é Apocalipse 22:19. Ou seja, o primeiro verso diz: nada se passará, até que a lei se cumpra. E até que o céu passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei de Deus. Se a gente voltar lá, quer dizer, se a gente for mais para frente, em Apocalipse 22:19, também tem um verso interessante sobre o tempo do fim, que é aqui, Apocalipse 22:19, que diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Mais uma vez, a Bíblia nos traz uma afirmação sobre a palavra de Deus e sobre o cuidado que devemos ter quanto a isso. O último texto é Apocalipse 14:12. Voltando um pouco, a gente lê aqui o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Sabe, como um memorial da criação, o sábado estará no centro do debate e serão os membros do remanescente que mostrarão ao mundo a importância e o valor do sábado. É isso que esse texto nos quer revelar, que vai chegar o fim, em que esse erro antigo com roupagem nova vai estar cada vez em pauta. Como memorial da criação, o sábado estará no centro da questão. Sabe, nós sabemos que está muito perto mesmo, de chegar um tempo em que seremos forçados a obedecer algo em que não cremos. Na verdade, esse erro com roupagem nova vai chegar para a gente da seguinte forma: não, esse é o certo. Na verdade, se você guardar outro dia, se você descansar em outro dia, se você tiver mais tempo para sua família em outro dia, vocês estarão cumprindo a lei de Deus. Mas na verdade, a gente sabe que esse erro é antigo, porque a gente sabe da verdade. Mas eu me pergunto o seguinte: será que estaremos preparados para, como cristãos verdadeiros, como adventistas do sétimo dia, seguirmos verdadeiramente a palavra de Deus, sabendo que o sábado é o memorial da criação, sabendo que o sábado que quem obedece o sábado é aquele povo remanescente? E será que esse povo remanescente verdadeiramente conseguirá ser remanescente até o fim? Esse é o X da questão. Nós sabemos, na verdade, envolve muitas outras coisas. O tempo do fim está cada vez mais próximo. Se conseguirmos parar para estudar, veremos que daqui para frente as coisas estarão cada vez mais aceleradas. As profecias estão se cumprindo de forma cada vez mais clara. E esse erro antigo com roupagem nova
estará no centro da questão. E nós? Será que estaremos preparados para estar nesse centro da questão? Tem um outro texto que eu trouxe para vocês refletirem que fala o seguinte: os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus sabem que a lei de Deus ordena adorar somente a Deus e considerar todas as outras devoções como falsas. Devemos estar preparados e eliminar hoje os falsos ídolos que possam estar povoando o nosso coração. Deve chegar o dia em que nós seremos confrontados. Na verdade, diariamente, se você parar para pensar, nós já somos confrontados. Quando você fala para alguém, para alguma pessoa que você conhece ou não, sobre o sábado, sobre essa guarda do sábado, o que você faz, as pessoas já estranham. Algumas podem até dizer, isso é coisa do passado. Será que se essas outras pessoas insistirem, isso não pode entrar na minha consciência? Eu não posso ceder, eu não posso recair em algum momento? Não sabemos. Nós estamos aqui nesse mundo propícios a muitos erros. Mas, na verdade, só existe uma coisa que conseguirá nos fortalecer. Só existe uma coisa que conseguirá reverter as armadilhas de Satanás à nossa consciência, para que possamos prosseguir firmes, entendendo qual é o memorial da criação, a quem devemos seguir, quem são esses falsos cristãos, na verdade, quem é o anticristo e quem estará falando a verdade. Só com a força do Senhor, só se estivermos verdadeiramente alicerçados naquele em que tudo pode, é que assim poderemos vencer todas estas coisas. A aplicação pessoal, aqui na nossa revistinha, eu trouxe como um último texto a ser lido. Ela fala assim: uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus, e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloca em uma relação correta para com Deus. É por meio de submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Ele ainda diz mais: reafirme hoje sua decisão de se submeter à obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém? Na verdade, que tudo que eu falei e que vocês conseguiram talvez pensar, talvez ler na palavra de Deus hoje, que não fique simplesmente aqui. Que, na verdade, nós consigamos ser submissos e temente a esse Deus que tudo pode. Pois sabemos que, vou até voltar para o primeiro verso que eu li hoje. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só por meio daquele que nos amou é que nós vamos estar devidamente preparados e aptos para vencer qualquer ameaça que venha até nós, e principalmente as ameaças à nossa consciência. Foi essa mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Peço desculpa até se em algum momento vacilei aqui, se em algum momento não fui tão clara, mas eu queria que vocês hoje refletissem justamente nisso. Refletissem na nossa necessidade de sermos submissos a esse Deus tão grandioso e que é capaz de fazer maravilhas em nossa vida. Que a nossa consciência não esteja
alicerçada em coisas deste mundo, mas que a nossa consciência esteja alicerçada em Cristo. Porque somente assim seremos mais que vencedores. Amém? Que Deus possa os abençoar, que vocês tenham um restante de noite na paz de Deus e que amanhã também possam estar, né, na igreja. Amanhã já estaremos retomando as atividades na igreja do Timbi e que esses 10 dias de oração sejam um marco na sua vida. Que você, diante desses temas, desse e dos demais temas que já aprenderam e que ainda estarão a aprender, possam refletir na grandiosidade da palavra de Deus. Que esses ensinamentos não fiquem só para esses 10 dias, não fiquem para essas 2 semanas, mas que eles possam cada dia mais ser fortes em nossa vida, para que assim também possamos estar fortes diante de tudo aquilo que está ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, uma noite de paz a todos. E muito obrigada pela sua atenção. Para fecharmos com chave de ouro essa noite, e depois de aprendermos sobre esse tema, sobre essa ameaça que nos rodeia, e de aprendermos também como vencer, eu queria que você, nesse momento, curvasse suas frontes, para que possamos agradecer e, na verdade, pedirmos a Deus para sermos mais fortes a cada dia diante dessa ameaça à nossa consciência. Oremos. Pai querido, Pai grandioso, Senhor, graças te damos, porque aqui tivemos a oportunidade em alguns minutos de repartir a tua palavra, Senhor. Quão grandiosos são teus ensinamentos. Sabemos, Senhor, que estamos num mundo em que o fim está cada vez mais próximo, em que a nossa consciência é de maneira acelerada e, na verdade, a todo instante, bombardeada com coisas que tentam nos afastar de Ti. Mas, Senhor, que essas coisas que tentam nos afastar de Ti, na verdade, se afastem de nós. E que nós possamos discernir o que é certo, o que é errado. E que quando essas coisas vierem a nos perturbar, vierem a nos confrontar, nós possamos estar fortes e alicerçados em Tua palavra. Sabemos que sem Ti nada somos, mas somente em Ti somos mais que vencedores. E é isso que te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força dia a dia, para que possamos prosseguir vencendo qualquer ameaça que possa existir à nossa consciência. Nos dá uma noite de paz e descanso. Venha nos abençoar hoje e em cada dia de nossas vidas. É isso que desde já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram conosco durante essa noite nos acompanhando e também a Igreja do Timbi que fez esse convite. Que Deus possa os abençoar e que possamos crescer, mas crescer sempre em Cristo. Amém?